Olá, gente, bom dia, bom dia. Vou compartilhar minha tela já, tá? Para a gente começar. Peço que aproveitar esse meio tempinho para que vocês coloquem o nome completo lá no nosso chat, tá? Para a nossa lista de presença. No nosso último encontro, eu passei alguns exercícios, né? O qual nós vamos começar a correção agora e depois vou dar sequência na matéria 9, tá bom? Então, vou só compartilhar aqui para a gente começar. Sim, Gabi, tem que colocar o nome completo, tá? Por favor. Bom dia, gente. Bom dia. Acabei de abrir aqui o chat. Tô vendo as mensagens de vocês, tá? Se tiver alguma pergunta, deixa eu responder logo. Obrigada, Gabi. Gente, olha só. Eu passei para casa, vamos dizer assim, né? Foi a página 76, existe o número 59 e 62. Então, vamos corrigir, tá? Na 59, a gente está falando sobre função inversa, tá? Seja a função RR, definida por f de x, é igual a x menos 2. E g, a função inversa de f, sendo que f de menos 2 é igual a 10. E ele pede para determinar a função de g, tá? Então, nós temos assim, ó, f de x é igual a x menos 2, que é essa parte aqui, beleza? Ele está dizendo, ó, eu peguei o 10, igualei a essa função aqui. Então, eu tenho 10 igual a menos 2. Bom dia, Gabi. Oi, Elizabeth. Esse menos 2, da onde que eu tirei esse menos 2? Daqui, ó. Eu não disse que f de menos 2 é igual a 10? Não é? Então, estou igualando isso. Então, vai ficar a menos 2. A que multiplica menos 2, né? Com menos 2. Melhorando isso aqui, nós temos esse menos 2 aqui, ele vai para o outro lado, aí troca de sinal. Mais 2 com 10 dá 12, tá aqui. E menos 2 vezes A dá menos 2. Aí agora, o que vai ser feito? Esse menos 2 que está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 12 dividido por menos 2, que dá menos 6. Logo, a função de f de x é menos 6, menos 6x, menos 2. Ou seja, esse menos 6 aqui substituiu o a, tá? Porque ele fala que a é igual a menos 6. Então, se o a é igual a menos 6, então a função de f de x vai ser menos 6x menos 2, ok? Aí agora, nós temos que determinar quem? A função de g, tá? Então, vamos lá. Aqui ele fala que o g é a função inversa de f. Então, depois que a gente achou direitinho a função de f de x, agora a gente vai procurar a função de g. Que, na verdade, a função de g é a função inversa, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz é f de x menos 6x menos 2. Então, onde eu tenho f de x, eu vou colocar o y, ok? Então, substituir aqui o y e repetir o restante, tá? Aqui tem um menozinho. Aí, agora, nossa receita de bolo, o que a gente tem que fazer? Aonde eu tenho y, eu vou trocar por x, e aonde eu tenho x, eu vou trocar pelo y. Não é isso que a gente vem fazendo? Então, tá aqui, ó. O y eu troquei pelo x, e o x eu troquei pelo y, tá?
Vou isolar o y, ok? Então, esse 6y aqui, ele passa para o outro lado. E aí, eu troco de sinal dele. É menos 6x aqui, ó. Tá vendo? É menos 6x. Aqui também é menos 6y. Só que foi um erro lá do livro, tá? Mas é menos 6. Aí, quando eu passo para o outro lado, ele vai para positivo. Ok? Aí, eu vou ter o menos 2 aqui. E esse x que é positivo passa para o outro lado. E quando passa para o outro lado, passa como menos. Bom dia, Gabriel. Põe seu nome completo para mim, tá? E aí, ó, ficou menos 6y é igual a menos x menos 2. Terminou? Não. Eu vou pegar esse 6 que está multiplicando, esse 6 passa para o outro lado dividindo, tá? Então, vai ficar y é igual a menos x menos 2 dividido por 6. Então, aqui, tô conseguindo ver sim, Thaís. É porque tá mandado. Quando vocês escrevem, está reservado só para mim. Então, só eu ter acesso, tá? Fica despreocupada. Eu vi que você já colocou seu nome, tá? Então, ó. Então, a gente encontrou aqui a inversa da função. Então, a inversa da função de f de x vai ser o quê? O nome dela vai ser g, porque aqui ele fala, ó. G é a função inversa de f. Então, tá aqui a minha função. G de x é igual a menos x menos 2 dividido por 6. Tá aqui. Tranquilo, gente? Oi, Ana Beatriz. Bom dia. Eu volto para você, tá, Jean? Eu explico de novo. Vou explicar de novo, tá, Beatriz? Então, vamos lá, gente. Olha só. O que o enunciado está pedindo? Ele está falando aqui, ó, que f de R em R, ou seja, conjuntos reais para os conjuntos reais, tá? Definida pela função de f de x é igual a x menos 2. E g da função inversa de f, sendo que f de menos 2 é igual a 10. Determine g. Esse é o enunciado. Então, olha só. Eu tenho que achar o valor primeiro, eu tenho que achar o valor de a aqui, dessa função aqui, para depois eu ver quem é a função inversa, tá? Então, é a primeira coisa. E aí ele me afirma o seguinte, que f de menos 2 é igual a 10, ou seja, f de x. Então, onde eu tenho x, eu vou colocar o menos 2, tá? Então, tá aqui, ó, a função f de x é igual a x menos 2, que é essa função aqui, inicial. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Onde eu tenho x, eu vou colocar o menos 2. Então, tá aqui, ó. 10 é igual a vezes menos 2, que é o x, menos 2. Ok? Ah, professora, esse 10 aqui não deveria estar do outro lado? Tanto faz, gente. Estou dizendo que esse lado aqui é igual ao outro lado. Então, tanto faz eu colocar o 10 na frente ou o 10 do outro lado, tá? Então, ó, vou fazer a multiplicação aqui, vai ficar menos 2a, beleza? Letra para um lado, número para o outro. Esse menos 2 aqui, eu passo para o outro lado, vai ficar menos 2 vai virar mais 2. Mais 2 com mais 10 vai dar 12. Então, tá aqui. Então, eu tenho menos 2a igual a 12. Esse menos 2 aqui, ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo, tá? Quando ele passa dividindo, eu tenho 12 dividido por menos 6. Mais com menos na divisão vai dar menos, ok? E 12 dividido por 6, 12 dividido por 2, perdão, vai dar 6. Então, a gente acaba encontrando o valorzinho de A, o valor de A. Então, eu volto na minha função. Qual é a minha função que eu estou trabalhando? F de x é igual a x menos 2. E aonde eu tenho um A, eu vou colocar o valor de menos 6. Então, achei minha função de f de x, tá?
Agora eu tenho que saber quem é a minha função inversa. E a minha função inversa no final vai se chamar de g, tá? Então tá aqui, ó. F de x é igual a menos 6x menos 2, tá bom? Aí, olha só. Aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever em cima aqui. Peraí. Acho que não aparece aqui um negócio aqui pra mim, não. O que acontece? Aqui, essa função aqui é essa aqui, tá? O que eu fiz aqui? Primeiro, eu troquei o f de x e chamei de y, ok? Chamei de y. E repeti o restante. Como eu falei para vocês, aqui eu tenho menos 6x, não é mais 6x, tá? Então, aqui é menos 6x, porque eu só repeti, ok? Ai, queria tão... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Então, aqui é menos 6x, tá, gente? O autor errou. Aqui é menos 6x menos 2, tá? Agora, daqui para cá, o que foi feito? O que é y vira x e o que é x vira y, tá? Então, aqui, ó, eu só troquei a letra y vira x e o x aqui, ó, vira y, tá bom? Agora, depois que eu fiz isso aqui, eu vou isolar o y e vou jogar ele para o outro lado. Ele aqui, como eu falei para vocês, ele é negativo, tá? Passando para o outro lado, ele vira o quê? Positivo. Aqui já está certo. Positivo. E esse carinha que é positivo, ele passa para o outro lado e vira negativo. Tá aqui. Tá, Elizabeth? Que o autor esqueceu de colocar menos aqui e menos aqui. Beleza? E agora, o que a gente faz? Esse 6 que está multiplicando, eu passo o número 6 para o outro lado dividindo. Então, eu já encontrei minha função inversa. Então, y vai ser igual a menos x com menos 2 dividido por 6, tá? E o nome da minha função vai ser f de x? Não. Meu nome dessa função aqui vai ser g de x. Como está aqui, ó. Por que é g de x, professora? Porque o enunciado fala, tá? Se ele não dissesse o nome da minha função inversa, seria f de x, né? Com menos em cima, tá? Tranquilo, Elizabeth? Entendeu o que aconteceu aqui? Isso aqui foi falha do autor, tá? Tranquilo? Beleza. Jean, você tem que ver lá a nossa aula de função inversa, tá? Você vai ter que dar uma olhadinha no vídeo, com calma, vai tentar fazer os exercícios, beleza? E aí, na quarta-feira, eu vou te cobrar de novo, ver se você entendeu. Aí eu repito novamente para você, tá? Vamos lá, gente, vamos prosseguir. Na 62, ele determine a lei inversa da função. Então, a gente tem aqui, ó, uma raiz. A gente sabe que o contrário da raiz é a potência, né? Eu falei isso na nossa última aula. Aqui, as funções, as operações, elas são casadas, né? O contrário da soma é a subtração, da subtração é a soma, da multiplicação é a divisão, da divisão é a multiplicação. Da divisão é a multiplicação. E da potência é a raiz, da raiz é a potência, tá? Então, ele fala que x pertence aos reais. E x tem que ser maior ou igual a 6, tá? Por que tem que ser maior ou igual a 6? Porque se for igual a 6, o que vai acontecer aqui em cima? Vai zerar, né? 0 dividido por 2 vai dar 0. Raiz de 0 é 0. Então, não vai existir.
tá bom? E por que tem que ser maior que 6? Porque se for menor que 6, vamos supor se fosse o número 5 aqui, tá? 5 menos 6 vai dar 1. Então, isso aqui seria 1 meio. Existe dentro das raízes, dentro dos números reais, raiz quadrada negativa? Não. Então, isso aqui é só é para validar. O valor de x tem que ser um valor maior ou igual a 6, tá? Para isso aqui existir, beleza? Então, vamos lá. Então, olha, pegou a raiz. Primeira coisa, né? Trocou o f de x por y, tá? Aí, o que ele fez? Tirou a raiz e jogou para o outro lado. É o que eu falei para vocês. O contrário da raiz é a potência. Então, aqui a gente sabe que é o índice ao quadrado, né? O índice aqui é 2, raiz quadrada. Então, ele vai para o outro lado. Então, tá aqui, ó. Y ao quadrado é igual aqui a minha fração. Tá bom? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o que é y vira x e o que é x vira y. Foi aqui que foi feito, ó. O y vira x e o x vira y, ok? Depois disso, a gente vai dar uma melhorada. Eu vou isolar o y, né? Deixa eu só terminar de explicar, tá, Gabi? A gente vai isolar o y. Então, esse 2 que está dividindo, eu posso voltar, né? Para o outro lado e ele volta o quê? Multiplicando, ok? E aí eu pego esse menos 6 aqui, ó, eu passo para o outro lado, vai ficando mais 6. E aí, organizando a minha fração, a minha equação, eu vou ter y igual a 2x ao quadrado mais 6, tá? Então, a função inversa de x é 2x ao quadrado mais 6. Aonde o x aqui ele tem que ser maior ou igual a zero. Porque se aqui for zero, o que acontece? Pois é, isso aqui não vai ser validado. Então, ele tem que ser maior, tá? Deixa eu ver aqui. Por que o y está elevado ao quadrado? É o que eu falei para você. Foi a primeira coisa que eu falei. Quando eu li o enunciado. Em relação às operações, elas são casadas, tá? O contrário da potência é a raiz, assim como o contrário da raiz é a potência. Eu falei isso desde o início, Gabi. Olha aqui. O que foi feito aqui? Primeiro passo, eu troquei o f de x por y. Foi isso que foi feito. E a raiz? A raiz eu passei para o outro lado, o que era a raiz virou potência. Por isso que está elevado ao quadrado. E por que é ao quadrado aqui? Porque a raiz, o índice aqui, é 2. Tá? O índice aqui é 2. Beleza? É porque o y é o contrário de x. E x está numa raiz. Ah, não entendi sua colocação, não. Desculpa, Gabi. Seja um pouquinho mais clara. Fala no microfone. Acho que fica mais fácil. Tá? Entendeu mesmo? Olha lá, hein, Gabi? Então tá. Se você está dizendo que entendeu, beleza. É só fazer devagar, gente, passo a passo, tá? Oi, Jean. O que tem essas contas? É um pouquinho, né? Vocês estão no segundo grau, né? No ensino médio, as coisas tendem a ser um pouquinho mais complicadas. Isso é normal, faz parte do processo, né? O ensino, principalmente na parte de matemática, ele é uma evolução, né? Então, se você, lá no início, né, lá no 5º ano que a gente aprende potenciação, ficar, entendi, mas não entendeu de fato, quando chegar aqui no ensino médio, você vai apresentar dificuldades de fato, tá? Pois é, essa parte aí você já passou, né? 2 mais 2 é 4, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos
Alguém tem mais alguma dúvida? Acredito que não, né? Desses dois exercícios. Vamos para a nossa matéria nova. Hoje nós vamos falar sobre função afim e função polinomial do primeiro grau. Nós estamos fazendo assim um mergulho, literalmente dizendo, em função. A gente já viu algumas funções. E hoje a gente vai ver mais uma, né? Então, vamos lá. Então, aqui dentro desse assunto, nós vamos ver função afim, função polinomial do primeiro grau, função linear e proporcionalidade, o gráfico da função polinomial do primeiro grau e o valor inicial e a taxa da variação. A gente vai ver cada um desses itens, tá? Então, olha só. Aqui ele fala, tem um problema, né? O preço P a ser cobrado por uma corrida de táxi pode ser composto por uma parte fixa, né? Assim que você entra dentro do táxi, né, já tem lá a nossa bandeirada, né? Tem um valor fixo, assim que você entra dentro do carro, tá? É uma taxa. E uma parte que é variável, porque depende da distância que você percorrer. Então, se é uma variável aqui, eu não sei qual é o valor, né? Se você sair de Sulacap até Bangu, de táxi, você não sabe quanto vai dar. Agora, se você for de Uber, por exemplo, ou de 99, você sabe qual é o valor exato, ok? Porque o valor é fechado. Na verdade, ele já faz essa conta, né? Então, o que acontece? Essa variável aí a gente vai chamar de X, né? Na maioria das vezes, mas não quer dizer que tem que ser X. É o que eu já falei para vocês. Na matemática, quando a gente não conhece um valor, a gente associa a uma letra qualquer do nosso alfabeto, tá? Geralmente a tendência é ser o X. Então, imagine que o táxi não cobrou a hora da parada, né? Se nessa cidade o valor da bandeirada é R$ 4,10, ou seja, um valor fixo, R$ 4,10, assim que você entrou dentro do táxi, e a cada quilômetro rodado custa R$ 2,50 na bandeirada 1, vocês sabem também que o táxi é separado por bandeirada, por faixa etária de horário, né? Tem horários que é mais caro e tem horário que é mais barato. Podemos representar o preço a ser cobrado por uma função da distância percorrida pela lei. Aí aqui a gente tem a lei da formação, né? Meu preço final vai ser igual à minha taxa fixa, né? Que é de R$ 4,10, mais R$ 2,50 por cada quilômetro percorrido. Esse cada quilômetro percorrido, eu não sei quantos quilômetros eu vou fazer. Então, vamos supor que foi 2 quilômetros. Então, aqui no lugar do X, eu vou colocar o número 2. Aí eu vou multiplicar. 2,50 vezes 2, né? Dá R$ 5,00, mais R$ 4,90, dá R$ 9,10. Então, eu vou pagar R$ 9,10 nessa corrida aí que eu fiz de 2 quilômetros, por exemplo. Mas se eu fosse 5 quilômetros, eu vou manter essa fórmula aí e multiplicar 2,50 por 5, ok? Então, essa lei de formação aqui serve para qualquer, vamos dizer, qualquer taxista, né? Que tem a sua taxa aqui fixa de R$ 4,10 e de R$ 2,50 por quilômetro rodado. Mas, geralmente, a fórmula é essa daqui, tá? Provavelmente, o Uber, né? Ou até mesmo o 99, as empresas que trabalham com esse tipo de coisa, que dá um valor fechado, eles já fazem esse cálculo para vocês. E aí, já dá o valor direto, né? Olha, custa isso aqui. Se a gente colocar um endereço, a gente coloca o endereço de destino, né? Geralmente o GPS está ligado. E aí o próprio computador faz esse cálculo. Ele traça a rota, você consegue ver visualmente no gráfico não. No gráfico, não deixa de ser um gráfico, né? Na parte do mapa lá, o trajeto, e ele te diz qual o valor final a pagar. E ainda tem algumas empresas que têm a classificação de tipo de carros que você pode utilizar. Se é compartilhado, é um valor, se é um valor, se você está sozinho, né? Se é um tipo de carro um pouco mais sofisticado, um pouco mais caro, né? Então tem essa classificação. Então, assim, tudo, gente, tudo a gente envolve função em nossas vidas, né? Se a gente parar para analisar, a gente tem função, porque tudo tem uma relação, uma coisa com outra. Se você vai no mercado comprar um pacote de biscoito, é um valor. Se você comprar 2 pacotes de biscoitos, você sabe que você vai pagar o dobro daquele valor inicial. Então, tudo existe uma função, né? Então, o Y, ele vai ser o resultado de uma conta que você fez. Então, a matemática, ela está presente
no nosso dia a dia, né? Muito mais dentro das 4 operações, né? Do que uma função integral ou uma função exponencial, mas ela está presente sim no nosso dia a dia, tá? E aqui a nossa função afim, quem provavelmente alguns de vocês já pegaram um táxi, se não pegaram, em algum momento da vida vão pegar, né? E a fórmula de calcular é essa daí. Eu tenho um valor final a pagar, que vai ser igual à minha taxa fixa, que vai depender da tabelinha que o taxista tem lá no carro, né? Mais o valor correspondente a cada quilômetro rodado. E aí, dependendo da distância, você tem como fazer o cálculo e conferir com o taxista se ele de fato está fazendo um cálculo certinho ou não, tá? Então, a lei de formação é equivalente, olha. F de x é 4,10 mais 2,50 vezes x, ou posso dizer que y é igual a 4,10 mais 2,50 vezes x. A diferença, olha, é isso aqui, ó, f de x e y, tá? E tá dizendo que é a mesma coisa, são equivalentes, tá? Em que o f de x e o y é o preço a ser cobrado em reais. E o x, a distância percorrida, como eu falei para vocês anteriormente. Estão observando que x é a variável independente e o y é a variável dependente. O que quer dizer isso? Quer dizer, para eu encontrar o valor de y, eu preciso saber qual o valor de x. O valor de x ele vai ser crucial para dizer qual é o resultado para o y, tá? É isso que ele está dizendo. Então, ele aqui está afirmando que o valor da variável x é independente, tá? Por causa disso. Mas o valorzinho do y, ele depende. Depende de quem? Depende do x. Numa equação. Um outro exemplo aqui, ó. A capacidade de uma caixa d'água é de 1.000 litros. No instante em que ela estava completamente cheia, o encanador detectou um vazamento de 6 litros por hora. A quantidade de água Q em litros, L, que resta na caixa está sendo esvaziada em função do tempo, em hora. Pode ser representada pela lei de formação. Então, essa situação aqui, ele pode ser representada por essa fórmula aqui, ó. Que esse aqui é a quantidade de água, ok? É como se fosse o nosso Y. Qual é a capacidade da caixa d'água? 1.000 litros. Tá aqui. Menos, porque não tá saindo água? Tá saindo, tá saindo. Então, vou subtrair por alguma coisa. Pela quantidade, aqui, ó, 6. Por que é 6? São 6 litros por hora. E o T aqui representa o tempo. Então, vamos supor aqui que o meu tempo seja 2 horas. Então, vai ser 2 vezes 2, dá 12. E aí, eu vou ter 1.000 menos 12. E aí, você vai ter a quantidade de água que ainda está contendo lá dentro da caixa d'água, tá? Ou então, você pode fazer desta forma aqui também, ó. Não vai alterar o nosso resultado, né? Você já sabe dos números inteiros, as regrinhas de sinais, então não vai alterar. Porque mais com menos aqui vai subtrair da alção do maior módulo, ou seja, o maior número. O maior número é 1.000. Então, tanto faz escrever desta forma aqui, como aqui, tá? Aqui o meu T vai ser minha variável independente, ou seja, seria o nosso X, né? E o Q vai ser a nossa variável dependente, o nosso Y, como eu falei anteriormente. Olha aqui. Um outro exemplo. Um veículo blindado gasta 0,75 litros de combustível por quilômetro rodado. A quantidade Y de combustível gasto em L, ou seja, em litros, né? A função da distância X percorrida em quilômetros pode ser indicada pela lei. Então, nós temos Y é igual a 0,75 vezes X. Esse X aqui, ele corresponde o quê? Ao quilômetro rodado, ok? Se você multiplicar esses valores aqui, eu vou ter o resultado gasto lá do combustível. Tranquilo, galera?
Tranquilo até aqui? Dúvidas? Elizabeth, Gabi, João. Tá tranquilo, galera? Breno, Davi, Gabriel, Jean, Kaique, Maju, que é a Maria Júlia, Milene, Natália, Rafael. Enfim, tá tranquilo, gente? Então, vamos prosseguir, tá? Função afim. As três funções apresentadas no item anterior são exemplos de função afim. Afim, né? Aqueles exemplos que eu falei anteriormente, do taxista, da gasolina, da caixa d'água, né? São exemplos de função afim, tá? Uma equação do primeiro grau, né? Então, olha, uma função é uma função f de R para R, ou seja, do conjunto dos números reais para os números reais, e ela é definida por f de x é igual a x mais b. Essa é a definição dela, tá? De f de x é igual a x mais b. Com a e b reais, ou seja, esses dois valores aqui, ó, o a, o coeficiente aqui, o termo independente, né? São números. O a e o b são números, tá? São números reais e é chamada de função afim. Então, a carinha, vamos dizer assim, da função afim, a forma padrão, a lei de formação é f de x é igual a x mais b. O f de x eu também posso dizer que é y. Y é igual a x mais b. É algo que a gente vai usar bastante, tá? E a função polinomial do primeiro grau? Olha só. A partir de agora, vamos estudar a função do tipo afim, né? Conhecida como função polinomial do primeiro grau. Então, a função afim, na verdade, é uma função polinomial do primeiro grau, tá? E ela é definida, olha aqui, ó, f de x é igual a x mais b, aonde a e b são reais e com a, esse azinho aqui, ele tem que ser diferente de zero. Por que que ele tem que ser diferente de zero, gente? Porque se ele for igual a zero, zero vezes a qualquer número, a qualquer letra, sempre vai ser zero, né? E se for zero, perde a característica de uma função polinomial do primeiro grau, tá? Então, esse A aqui, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? E aí, ó, é chamado de função polinomial do primeiro grau. Toda função de domínio D é contido nos reais, cuja lei de formação está A de x mais B, aonde o A é diferente de zero, né? Então, essa função aqui, onde A e B são reais e A é diferente de zero, é conhecida como função polinomial, porque as relações entre a variável dependente, que a gente viu lá, e as variáveis independentes, são expressas pelos polinômios do primeiro grau, tá? Isso aqui é um polinômio, beleza? É do primeiro grau porque esse x elevado aqui é como se fosse x elevado a 1. A gente vai ver mais pra frente, isso aí, tá? Mas é como se fosse x elevado a 1. E todo número elevado a 1 é o próprio número, tá? E aí a gente fala que A e B são coeficientes. O que seria isso? São os valores, né? São os valores vinculados à nossa fórmula aqui inicial. Então, se o B for igual a zero, o que vai acontecer, tá? Se o B aqui, ó, esse B aqui, for igual a zero. Então, se aqui for zero, na verdade eu vou ter f de x igual a x. Isso a gente vai chamar de função linear, tá? Agora, se o A for 1 e o B for 0, se aqui o A aqui for 1 e o B for 0, vai ficar f de x igual a x, concordam? Quando fica nessa característica aqui, a gente vai chamar de função identidade, beleza? Então, vamos ver uns exemplos aqui. Então, a gente já tem algumas classificações dentro da função polinomial aí, né?
Então, nós temos f de x é igual a 2x menos 1, em que o a vale 2 e o b vale menos 1. Então, aqui a gente tem uma função polinomial do primeiro grau. E aí a gente para de falar de função afim, né? A gente tem aí um novo nome, polinomial do primeiro grau. Quando eu tenho y é igual a 0,5 vezes x mais raiz de 2, quem é meu a? O meu a vai ser 0,5 e o meu b vai ser a raiz de 2. Também uma função polinomial do primeiro grau. Quando eu tenho um exemplo aqui, ó, y é igual a x raiz de 3, em que o meu a vai ser o quê? Raiz de 3. Gente, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 não dá o mesmo resultado? É a mesma coisa aqui. Eu estou multiplicando x por raiz de 3. Eu poderia falar raiz de 3 vezes x, é a mesma coisa, tá? E aí o que acompanha a letrinha x, nesse caso aqui, é o meu valor a. E o valor a é raiz de 3. E aqui tem o valor de b? Não. Então, é zero. Esta função aqui é uma função linear. Tá bom? Y é igual a x. O valor de x aqui vale 1 e o b vale 0. Então, a gente tem uma função independente. Ok? E aí, nós temos uma observação aqui, ó. Caso a igual a 0, tem-se uma função de lei de f de x é igual a b. Então, se o a aqui for 0, só vai ficar f de x mais f de x, b. E aí a gente vai dizer que essa função é uma função constante, tá? Não tem aqueles exemplos de física que o professor coloca um gráfico, aí tem uma reta assim, né? A gente vai falar aqui que ela é função constante, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de f de x é igual a menos 1 quarto. Então, nesse caso aqui, não é uma função polinomial do primeiro grau. Ela vai se chamar de uma função constante. Galera, até aqui, alguma dúvida? Coloquem aí, por favor. A gente precisa andar juntos, como eu falei para vocês, né? Tá. Então, galerinha, olha só. Segunda-feira a gente volta a partir desse ponto aqui. A gente vai terminar a parte de função afim, aí vai ter exercícios, né? Toda aquela rotina, tá bom? Eu vou estar salvando esse vídeo, vou colocar no YouTube, tá? Eu tenho um canal lá, Prof. Silviana Ribeiro. Lá tem uma playlist da série de vocês, no caso, da turma de vocês, 2001. Tem todos os nossos vídeos lá separados por dia dos nossos encontros. Então, quem está um pouquinho perdido, é bom dar uma olhada lá, tá? Nos vídeos anteriores, tentar fazer os exercícios. Qualquer dúvida, gente, é só notificar no chat. Ai, perdão, obrigada, Maria Júlia. 1001, tá? 1001. Já estou pensando lá na frente para vocês, né? Tá? Então, vocês coloquem, tragam as dúvidas para a gente construir juntos, tá? É muita informação esse primeiro ano de vocês, é muita informação mesmo, e tem muita coisa que a gente precisa de lá de trás. Então, se alguma coisa ficou obscura lá, vocês têm que correr atrás, tá? Então, gente, desejo um ótimo dia para vocês, juízo, tá? E assim, que o final de semana de vocês seja maravilhoso. E o melhor de tudo, fiquem em casa, se cuidem, tá? Um beijo a todos e até segunda. Tchau, gente!